Então, bom dia, pessoal. O professor já vai iniciando aqui, tá? Nós paramos aí na página 40, na parte da bioquímica, beleza? Então, a bioquímica é o estudo dos compostos orgânicos naturais de origem animal ou vegetal, de suas estruturas moleculares, classificações, propriedades físicas e químicas, da relação de tais características com as funções nos organismos vivos. Então, são espécies de compostos orgânicos que formam os organismos vivos, carboidratos, gorduras e também as proteínas, tá? Consequentemente, nossa alimentação deve se basear em tais substâncias. Então, conhecer as características e funções de cada uma delas ajuda na escolha dos alimentos. Compõe refeições saudáveis em busca da melhor qualidade de vida. Então, a bioquímica, né, as pessoas têm costume de chamar até o farmacêutico de seguinte profissão, bioquímico. Não, o correto é chamar farmacêutico, porque a bioquímica ela vai num rumo não contrário, porém um rumo particular, tá? Então, é o estudo da origem dos compostos químicos em células, em origem animais, em moléculas. Então, difere um pouco, tá? Então, ó, carboidratos ou carbono. Hidratos de carbono têm esse nome porque obedecem, na sua maioria, à fórmula geral do carbono em si com o hidrogênio, tá? E por exemplo, a glicose de fórmula de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios pode ser representada pela mesma, né? Que seria 6 carbonos, H2O, né? 6, beleza? Ainda, ó, a classificação dos carboidratos, também chamados de açúcares, os monossacarídeos e os disacarídeos e também os polissacarídeos, tá? Eu tenho ainda os monossacarídeos, que é os compostos de função mista, o poliálcool, o aldeído, o poliálcool cetona, que podem ser chamados de óses. Não sofrem hidrólise, tá ok? Ou seja, em presença de água não rompem sua estrutura molecular. As óses mais importantes constituem-se de 6 átomos de carbono, por isso são conhecidos também por hexoses, cujos principais substâncias estão a seguir representadas. Então eu tenho aqui uma glicose, por exemplo, né, com hidrogênio, carbono, hidroxilas, tá? Ligações duplas lá no finais, o polo álcool ou o meu ainda aldeído. Próxima página aí eu tenho a frutose, a beta-glicose, né? Então, o ox sempre ali no final, com formações características, né? A beta-glicose a gente pode notar que trata-se de uma molécula, né, característica de odor, beleza? Então, ó, disacarídeos são estruturas moleculares formadas pela união de duas moléculas de monossacarídeos. Então, monossacarídeos 1, disacarídeos 2, né, moléculas de monossacarídeos, com saída de uma molécula de água. O principal disacarídeo que eu tenho é a sacarose, açúcar comum, no Brasil obtido de quem? Da cana de açúcar. A sacarose resulta da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, tá? Então eu tenho a glicose, eu tenho a frutose, eu tenho a sacarose, mais água. Ó, a reação contrária, a representada, denomina-se hidrólise da sacarose. Ela acontece em meio ao ácido por meio da enzima invertase, produzindo a glicose e a frutose. Tá? Então, logo abaixo aí nós temos o desenho também da hidrólise. Ok? Os polissacarídeos, a origem dos polissacarídeos
está na união de centenas ou até milhares de monossacarídeos, com combinação de moléculas de água, apresentando a sua fórmula geral como 6 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios, tá? Os principais polissacarídeos que eu possuo aí, eu tenho o amido, que é de massa molar acima de 60 mil, encontrado em milho, arroz, trigo, batata, mandioca e outros vegetais. O amido é bem utilizado na indústria como um todo. O glicogênio, que é a reserva alimentar dos organismos. Quando este precisa de glicose, recorre ao glicogênio, que por hidrólise fornece a glicose necessária. E a celulose, que é um polissacarídeo que atinge massa molar de 400 mil gramas molares. Está presente em quase todos os vegetais. Não sendo digerida pelo organismo humano, os bovinos e os cupins conseguem ainda digerir essa celulose porque seu organismo contém micro-organismos, tá? Aplicações da química, ó. Fermentação alcoólica. O Brasil é o maior produtor de álcool etílico do mundo. O processo da fermentação alcoólica, que consiste na obtenção do álcool etílico a partir da sacarose, realiza-se em 2 etapas. Então, primeira etapa, hidrólise da sacarose na presença da enzima invertase, originada do fungo Saccharomyces cerevisiae, tá? E a segunda, obtenção do álcool a partir da glicose. A glicose também sofre um processo enzimático, sofre decomposição, produzindo o gás carbônico e o álcool etílico. Então, vamos lá. Perguntas. Glicose e frutose são monossacarídeos, portanto, não sofrem hidrólise. Qual é a diferença entre os dois compostos no que se refere à função química? Tá? Então, vamos lá. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem tanto a número 1 como a número 2. 5 minutinhos aí, tá? Para a gente já voltar com a resposta.
Vamos lá, galera. Então, número 1, glicose. Que a glicose é um poliálcool, ó, poliálcool, né? Com aldeído, frutose e ainda um poliálcool com cetona, tá? Então, qual a diferença entre os dois compostos no que se refere à função química? Então, eu tenho glicose é um poliálcool com aldeído, frutose, ou ainda um poliálcool com cetona. Número 2. Qual que é a fórmula estrutural da glicose? Então, qual que é a fórmula estrutural da glicose? Então, a glicose tem como fórmula estrutural, ó, H2C, CH, 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 C e C, beleza? Aqui eu tenho uma hidroxila, outra hidroxila e outra hidroxila. Na quarta eu tenho uma hidroxila também, e embaixo eu também tenho outra hidroxila. Aqui ligação dupla com O, ligação simples com H. Tá? Número 3, lá na outra página. No Brasil, o açúcar comum é obtido da cana-de-açúcar e tem fórmula molecular 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Qual é a nomenclatura do composto e sua classificação dentro do grupo dos carboidratos? Página 42, número 3. Então, a nomenclatura é, ó, nomenclatura sacarose, tá? Então, o açúcar, sua nomenclatura é a sacarose. E a sua classificação é um disacarídeo, né? Disacarídeo. Beleza? Disacarídeo. Então, sacarose e disacarídeo. Número 4. A condensação de centenas ou milhares de moléculas de glicose com perda de água produz o polissacarídeo. Qual a fórmula geral dos polissacarídeos? Então, eu tenho, tá lá na apostila, simples, né? 6 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios. E tendo uma variação, né, de N, ou qualquer número. Número 5. Qual dos polissacarídeos Desculpa, pessoal. Qual dos polissacarídeos o ser humano não consegue digerir? A celulose. Beleza? A celulose. Nós não temos poder de digestão da celulose. E número 6. Ficou assim, ó. Complete as lacunas a seguir. Esse aqui eu vou ditar, tá? Então, vamos lá. O quê? Quando hidrolisada? A sacarose, quando hidrolisada, enzimaticamente produz glicose álcool e frutose. A substância obtida em presença de enzima produz o CO2 e etílico. Esse processo de obtenção denomina-se fermentação alcoólica. Vou voltar lá. A sacarose, quando hidrolisada, enzimaticamente produz glicose álcool e frutose. A substância obtida em presença de enzima produz CO2 e etílico. Esse processo de obtenção denomina-se fermentação alcoólica. Ok? Vamos voltar lá. Então, a gente respondeu aí até a 6. Lipídios. Então, lipídios referem-se aos óleos, às gorduras de origem animal ou vegetal. São geralmente ésteres derivados de ácidos graxos, ácidos com 10 ou mais carbonos na cadeia e álcool. Os glicerídeos já correspondem aos ésteres, óleos ou gorduras obtidos da reação dos ácidos graxos com glicerina na proporção de 3 mols
de ácido graxos com glicerina, que é um triálcool, conforme o desenho que a apostila me traz aí, ó. Então eu tenho o ácido octadenoico, a glicerina e o trioctadecanoato de glicerina. Lá em cima. E aí, óleo ou gordura? Óleo é líquido em temperatura ambiente. Gordura é sólida, então diverge, tá? Tanto óleo quanto gordura têm origem animal ou vegetal. Animal, óleo de baleia, fígado de bacalhau. Vegetal, óleos de soja, de milho, de amendoim, tá? A gordura, banha de porco, manteiga, etc. Vegetal, gordura de coco, manteiga de cacau, etc. Diferenças na estrutura molecular de óleos e gorduras. Presença de insaturações na cadeia dos óleos, ausência de insaturações na gordura. Então, ó, eu tenho cadeias insaturadas no óleo e cadeias saturadas na gordura. Essas são as diferenças características. Os carídeos, compostos empregados na formação de ceras, graxas de sapato, pomadas, resultam na reação de um ácido graxo com álcool superior, que são álcools de cadeia longa, tá? Então eu tenho o ácido, eu tenho o álcool e o éster. A reação de saponificação consiste na reação da hidrólise alcalina de um glicerídeo para a formação de sal orgânico e como subproduto de glicerina ou glicerol. Na prática, faça a reação entre o glicerídeo, o óleo ou a gordura, com uma base quente. A representação dessa reação de saponificação do triesterato de glicerol em soda cáustica. Então, essa forma, né, do sabão, que utiliza-se muito a soda cáustica para se fazer, né? Então, esse é o nosso composto. E lá na próxima página tem uma imagem dele aí, né? Ó, a saponificação é utilizada na produção de sabão em barra. Então, muitas pessoas fazem, né, esse sabão em casa e é muito viável porque você reaproveita a gordura, né? Você utiliza ali a soda cáustica para fazer o sabão, né? Para lavagem, para limpeza, ok? Produção de margarina. Diferentemente, então nota que a gente tem visto muitas coisas da indústria, né, galera? Diferentemente da manteiga produzida do leite, portanto de origem animal, a margarina é um produto vegetal, tá? Então, para compreender o processo, é necessário lembrar a reação de adição denominada hidrogenação, a adição de hidrogênio com ruptura de insaturações, né, que nós já tínhamos visto. Em temperatura ambiente, os óleos líquidos são insaturados e as gorduras para se transformar em óleos e gorduras. Cadeias insaturadas em cadeias saturadas. Para isso, a indústria realiza a hidrogenação, transformando o óleo vegetal em gordura vegetal, né, endurecendo, com adição de substâncias de aroma e sabor agradáveis, claro, né? O óleo vegetal mais comum nesse processo é o de soja. Óleos de milho, canola ou outros vegetais são opções. Lembrando que o óleo, tá, pessoal, de girassol, né, ele é muito superior, né, ao óleo de soja. Ele é bem mais límpido e saudável, tá ok? Assim como o azeite também, que é uma opção em paralelo. Agora, o professor tem, ó, o exercício do número 1 até o número 9, tá bom? Vou dar aí para vocês 15 minutos para vocês fazerem sozinho aí, beleza? Do 1 ao número 9.
Então, vamos lá, galera. Então, tá aí as respostas. Se puder, tira uma foto, fica melhor. Depois vocês só transcrevam, né? Então, número 1 até a número 3, beleza? Da número 1 até a número 3. Agora, número 4 e número 5. Número 4 e número 5. Número 6 e número 7. Número 6 e número 7. E para fechar aí, número 8 e número 9. Beleza, galera? Fechou? Ok? Então, até mais. Aula que vem, a gente continua aí da página 44, proteínas. Tchau, tchau. Abraços.